Oi pessoal! No vídeo de hoje vamos mostrar para vocês como vir para o Canadá com vistos de trabalho sem ser através de vistos de estudos. E para você que quer conhecer um pouquinho mais sobre a vida no Canadá, não deixe de nos seguir no nosso Instagram, é @willgreg. A gente sempre posta stories, fotinhas bem blogueiras, então vocês vão curtir bastante seguindo a gente lá. Sabemos que muitas pessoas querem vir para o Canadá, mas não querem estudar, elas querem vir somente para trabalhar. Ou porque elas já têm um ótimo background, ou elas já não têm mais saco realmente de ficar ali na escola aguentando, né? Vários assignments, né? Ficar ouvindo o professor falando, né? Então, para essas pessoas, tem a opção do visto somente de trabalho. Ou então para aquelas pessoas que elas querem ter uma experiência de longo prazo no exterior, só que podendo trabalhar, né? Que a gente sabe que é difícil você não poder trabalhar. Ainda é para poucos. E é justamente por isso que nesse vídeo a gente vai falar sobre 2 programas bem legais do governo para aplicações de Work Permit, sem ter nenhum vínculo com processos de estudos. São eles o Working Holiday Visa e o Global Talent Stream. Então vamos começar aí com o Working Holiday Visa. O que é o Working Holiday Visa? Bem, o Working Holiday Visa, ele é um visto de trabalho aberto, né, um Open Work Permit, com duração de 1 ano. E qual a intenção do governo canadense com esse programa? A intenção do governo canadense com o Working Holiday Visa é realmente fomentar o trabalho internacional, as atividades, né, a experiência de trabalho internacional para jovens que têm aí uma idade entre 18 e 35 anos. E esse programa é disponível para países que têm um acordo bilateral ativo com o Canadá. Que não é o caso do Brasil, né? E aí como faz para os brasileiros? Então, existem 2 formas de você aplicar através do Working Holiday Visa, né? A primeira seria se você fosse de um país em que existe esse acordo, né? Se você é um cidadão de um desses países, ou então se você não é um cidadão desses países, você pode ainda assim aplicar através das cotas dos agentes parceiros do IRCC nesse projeto. Então, existe no site do governo uma lista dos agentes parceiros e um deles, que é o SWAP, tem cotas para brasileiros. As cotas elas acabam ali rápido no ano, então é bom você ficar atento para as cotas, por exemplo, do próximo ano, para ver se você se encaixa. E seria dessa forma que um brasileiro poderia vir através do Working Holiday Visa. E quem pode aplicar para esse visto? Então, os brasileiros que queiram aplicar por esse visto, eles precisariam ter a idade entre 19 e 35 anos e ou estar estudando, né, em um nível superior, ou então ter acabado de se formar aí no período de 1 ano. É justamente para essas pessoas que o governo quer liberar as vagas do Working Holiday Visa. Vale lembrar que o aplicante também tem que ter proficiência no inglês, né? Ele tem que ter ou um inglês intermediário avançado ou avançado. Mas se você não tiver, através dessa agência mesmo, eles vão indicar um curso de inglês para você para poder completar aí o mínimo que você precisa. E como faz para solicitar o Working Holiday Visa? Os brasileiros que queiram solicitar o Working Holiday Visa podem solicitar através da agência. É a única forma que brasileiros podem solicitar o Working Holiday Visa. E você tem que estar dentro do Brasil ou pode estar aqui já no Canadá para solicitar? Pode ser qualquer um dos dois. No caso de estar aqui no Canadá, dependendo aí da autorização que você esteja aqui no Canadá, os seus documentos seriam processados ou no Brasil ou aqui dentro. Bem, os custos do governo seriam de $255 canadenses, só que o custo da agência, né, que é uma agência determinada pelo governo, então você não tem escolha, teriam que realmente ser verificadas com a agência. Fora, se você precisar de alguma forma de comprovação do inglês ou realmente precisar fazer um curso complementar ali de inglês, tudo isso adicionaria no custo. Uma grande vantagem desse tipo de visto, né, você vai receber um Open Work Permit, então você vai poder trabalhar para qualquer empregador aqui no Canadá, quantas horas você quiser, se você quiser mudar de localidade você também vai poder. Ele é justamente para isso, para fomentar que você possa vir aqui, trabalhar em diversos lugares e também viajar com isso, né? Justamente por isso o nome, Working Holiday Visa. É você aí poder pegar o melhor das 2 situações. Poder viajar aqui no Canadá e custear essa viagem, esse tempo ali de aproveitamento com o seu trabalho. E agora vamos falar do segundo caso, que é o Global Talent Stream. E o que é o Global Talent Stream? O Global Talent Stream, ele é totalmente diferente do Working Holiday Visa, então não confundam um com o outro. Também é um meio para aplicar para um Work Permit, só que no Global Talent Stream, o Work Permit que vai ser emitido, ele é específico para um empregador. Então, o empregador que te contratar para vir para cá e for autorizado pelo governo para isso, é ele que vai estar discriminado no seu Work Permit. Então, você somente poderá trabalhar enquanto aqui no Canadá para esse empregador. E quem pode participar do Global Talent Stream? O Global Talent Stream ele é voltado para os empregadores canadenses qualificados, né? E ele tem basicamente 2 categorias ativas, a categoria A e a categoria B.
Na categoria A, os empregadores eles têm que ser referenciados por agências autorizadas do governo. Então, a gente não vai falar disso porque são casos bem específicos. A gente vai falar da categoria B, que é quando o empregador ele quer contratar uma mão de obra bem específica, né, e que tem uma alta demanda, uma alta procura aqui no Canadá, e ele não conseguiu achar nenhum candidato que seja ou cidadão canadense ou residente permanente, ou seja, candidatos domésticos. E aí ele recorre a um candidato internacional, um estrangeiro. E seria para qualquer tipo de vaga? Como que funciona? Não é para qualquer tipo de vaga. O governo disponibiliza uma lista chamada Global Talent Occupations List, em que atualmente existem 13 NOCs, né, 13 ocupações bem específicas e que são as que o governo considera com alta demanda, ou seja, alta procura. Então, se tiver encaixado ali, o empregador poderia ser elegível a solicitar, né, a autorização para contratar esse estrangeiro através do Global Talent Stream. E qual seria a vantagem do empregador para utilizar o Global Talent Stream? O Global Talent Stream, a grande vantagem dele é justamente por ser um caso urgente, de você precisar contratar ali uma mão de obra que tem alta demanda, justamente por isso o governo criou o Global Talent Stream para que seja um processo bem rápido. Então, se todo mundo for elegível, ou seja, empregador e candidato forem elegíveis, em 10 dias o empregador receberia autorização, né, para contratar esse estrangeiro e depois em até 2 semanas da aplicação desse estrangeiro para o Work Permit, ele teria um Work Permit aprovado para aquele empregador específico. Então é bem rápido, realmente. E como que a pessoa faz para encontrar esses empregadores? Então, na realidade, é o empregador que vai te achar, né? Porque você vai passar pelo processo seletivo e aí se ele gostar de você, gostar do seu perfil, né? E ele realmente não tiver encontrado mais ninguém doméstico, né? Nenhum outro candidato doméstico, ele vai recorrer a você e aí ele poderia, talvez, utilizar o Global Talent Stream. Aí você pode falar assim, mas como eu posso me fazer disponível para esses tipos de empregadores? Existe um site que ele faz parte do grande website do governo chamado Job Bank. E ali dentro, a gente vai deixar o link aqui embaixo, você pode, por exemplo, cadastrar o seu perfil profissional. Funciona como uma forma rudimentar de um LinkedIn, mas os empregadores canadenses, eles podem achar pessoas, né, perfis interessantes ali de profissionais através desse Job Bank. E também no Job Bank, de vez em quando, eles têm ali umas job postings, né, umas vagas de trabalho bem interessantes que você poderia, quem sabe, se candidatar. E para os empregadores, vamos deixar aqui na descrição do vídeo um link com mais informações do Global Talent Stream. E como faz para solicitar o Global Talent Stream? Então, o Global Talent Stream ele funciona em 2 grandes etapas, né? A primeira etapa seria o empregador solicitando a autorização do governo para contratar para aquela determinada vaga. E é justamente essa etapa do processo que eu falei que demora em média aí 10 dias. Com essa autorização em mãos, ele vai informar, né? Ele vai fornecer isso para o candidato. E aí o candidato vai poder fazer a solicitação do visto de trabalho, do Work Permit específico, que aí seria a segunda parte do processo. E essa segunda parte, através do Global Talent Stream, o governo também se esforça para que o processo ele seja determinado em até 2 semanas. Então, se tudo correr bem e o processo for aprovado, em até 2 semanas a pessoa receberia ali a aprovação do Work Permit. E apenas para ressaltar, enquanto na validade desse seu Work Permit, você só poderia trabalhar para o empregador especificado no Work Permit, ou seja, o empregador que te trouxe para cá através do Global Talent Stream. Então, não poderia trabalhar para mais ninguém aqui no Canadá. Durante a vigência desse Work Permit, somente aquele empregador específico. Mais um lembrete, você vai ter que ter as qualificações para a vaga e também ser aprovado ali pelo governo, né? O governo tem que deixar você vir também. E agora vamos a algumas dúvidas que recebemos pelo Instagram. Então, se você quer participar para os próximos vídeos, siga a gente lá. E o cônjuge, consegue o visto de trabalho também? Dependendo do tipo de trabalho do aplicante principal, ou seja, da pessoa que recebeu o Work Permit, seja o Open Work Permit através do Working Holiday Visa ou um Work Permit Employer Specific através do Global Talent Stream, talvez o cônjuge tenha ali a possibilidade, né, a elegibilidade a um Open Work Permit. Isso vai depender basicamente se o trabalho desse aplicante principal ele for considerado high skilled, né, de uma alta qualificação aqui no Canadá. No caso do Global Talent Stream, todas as ocupações, as 3 ocupações que eu comentei aqui no vídeo, elas são high skilled, então já teria, né, essa elegibilidade, mas no caso do Working Holiday Visa ficaria realmente dependendo da pessoa, do aplicante principal conseguir um trabalho que tornasse o cônjuge elegível. E para isso a gente também vai deixar um link aqui na descrição do vídeo com mais informações com relação à elegibilidade para cônjuges de trabalhadores high skilled aqui no Canadá. Próxima pergunta, qual a maior dificuldade para tirá-los? Se você preenche todos os requisitos, praticamente nenhuma dificuldade, porque é diferente, por exemplo, de um visto de estudos que você tem que comprovar renda, embora
Pro Working Holiday Visa você tem que comprovar renda, mas é uma renda bem baixa. O governo pede ali no mínimo $2.500 para cobrir os custos ali de início, né? Então não existem muitos riscos a partir do momento que você preenche todos os critérios da imigração. Próxima pergunta. Posso procurar emprego com visto de turista e depois aplicar para um desses vistos? Procurar emprego, teoricamente você pode. Você não pode, de forma nenhuma, tendo um visto de turismo, trabalhar, né? Exercer qualquer tipo de trabalho aqui no Canadá. E aí, se você estiver aqui como turista e for elegível para, por exemplo, um Working Holiday Visa ou um Global Talent Stream, né, talvez, você poderia sim aplicar. Última pergunta. Tem que comprovar fundos para um desses vistos? Tem sim. Para o Working Holiday Visa, o governo, igual eu falei, ele pede ali no mínimo $2.500 para cobrir as despesas iniciais, mas com relação ao Global Talent Stream, não seria necessário nenhuma comprovação de fundos, porque você está aplicando para o visto de trabalho, então você já vai vir e já vai começar a trabalhar naquela empresa específica. Então, concluindo o assunto do vídeo de hoje, tem sim como você vir para o Canadá apenas com trabalho, ou seja, sem nenhuma relação com estudos, só que também não é tão fácil, né? Nada aqui para o Canadá vai ser fácil, você vai ter que estar qualificado, tanto nos critérios do programa, como também você vai ter que ser admissível para o Canadá. Então, assim, nunca vai ser fácil, mas é possível. No Working Holiday Visa, você tem as cotas para brasileiros, então vagas limitadas. E talvez você ainda precise fazer um curso de inglês antes de começar a trabalhar, para você atingir ali o nível de proficiência desejado. Além de ter que procurar emprego aqui, né? Porque toda a procura de emprego vai depender de você. Se você vai trabalhar ou não, vai depender dos seus próprios esforços. E já no Global Talent Stream, como todo o processo ele depende do empregador, você tem que realmente ter um empregador que queira te contratar e que esteja disposto a passar por esse processo para conseguir ter você trabalhando com ele aqui no Canadá. E você, já pensou trabalhar aqui no Canadá? Deixa aqui nos comentários sua profissão e como você pretende realizar esse seu sonho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos! Beijo! Tchau!